Sabe o que é fascinante? Pensar que o movimento de uma escada rolante, uma coisa que a gente vê todo dia, segue as mesmíssimas leis que descrevem, por exemplo, a viagem da luz de uma estrela lá longe. E é justamente nesse ponto onde o nosso cotidiano encontra o universo que a gente começa a nossa análise do movimento retilíneo uniforme. Olhando aqui para essa imagem, a gente vê pessoas se movendo num ritmo que não muda, né? A pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é: qual é o princípio da física que conecta essa cena, um trem em alta velocidade, ou até a própria luz que vem do Sol? A resposta, como já dá para imaginar, está no movimento uniforme. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para entender o mundo ao nosso redor, a gente precisa começar pelo básico, né? E a base de muitos fenômenos, desde o piloto automático de um carro até a trajetória de uma nave espacial, é o movimento em linha reta. E aqui está a definição exata. A gente chama de movimento uniforme, ou simplesmente MU, qualquer movimento que mantém uma velocidade constante. E um detalhe muito importante, essa velocidade tem que ser diferente de zero, ou seja, sem acelerar, sem frear, só aquele ritmo constante e previsível. Então, o ponto central é este. Se a velocidade não muda, a consequência direta é que o objeto vai andar distâncias exatamente iguais em tempos iguais. Passou um segundo, andou 10 metros. Passou mais um segundo, andou mais 10 metros. Essa previsibilidade que torna esse conceito tão útil. Agora que a gente já pegou a ideia, vamos para a parte prática. Como é que a gente pode descrever e, mais importante, prever esse tipo de movimento? Para isso, nós temos uma ferramenta matemática super poderosa que vai nos permitir calcular tudo direitinho. Essa aqui é a famosa função horária da posição para o movimento uniforme. Pode anotar, porque ela é a chave de tudo. Com ela, a gente consegue saber a posição S de um objeto em qualquer instante de tempo t. E o legal é que é uma equação de primeiro grau, o que deixa tudo bem mais simples de trabalhar. Vamos destrinchar cada pedacinho dela. O S é a posição final, o lugar onde a gente quer descobrir que o objeto vai estar. O S0 ou S0 é de onde ele partiu, a posição inicial. O V é a velocidade, que a gente sabe que é constante, e o T é simplesmente o tempo que passou. Com esses dados em mãos, a gente consegue prever exatamente onde o objeto vai estar. Agora, olha que legal ver a fórmula em ação. Se a função é S igual a 10 mais 5t, a gente bate o olho e já sabe. O objeto partiu da posição 10 metros com uma velocidade de 5 metros por segundo. Se for S igual a 60 menos 8t, ele saiu do marco 60 e está voltando, com uma velocidade de menos 8 metros por segundo. E se a função for só S igual a 9t? Ué, cadê a posição inicial? Está implícito que ela é zero, ou seja, o objeto partiu da origem. Essa história do sinal negativo na velocidade leva a gente para um ponto fundamental. O sinal do V não diz se o movimento é rápido ou lento, não. Ele indica a direção. É isso que define se o objeto está indo ou voltando em relação ao nosso ponto de referência. E aqui fica super claro para a gente ver a diferença. Se a velocidade v for positiva, o movimento é chamado de progressivo. Os números da posição vão aumentando com o tempo. Agora, se o v for negativo, o movimento é retrógrado. Os valores da posição diminuem, indicando que ele está se movendo no sentido contrário ao que a gente definiu como positivo. Ok, chega de teoria por um instante. A melhor forma de ter certeza que a gente entendeu é botando a mão na massa. Vamos resolver nosso primeiro exercício, passo a passo, para ver como tudo isso se encaixa na prática. O cenário é o seguinte: um objeto qualquer tem seu movimento descrito pela função S igual a 20 menos 4t. As unidades aqui são importantes, tá? O S está em quilômetros e o t em horas. A partir dessa simples equação, a gente consegue extrair um monte de informação. Mas antes de eu mostrar a solução, que tal uma pausa para a gente pensar? Olhando para essa função S igual a 20 menos 4t e lembrando da fórmula geral S igual a S0 mais VT, o que a gente consegue dizer que é a posição inicial, o S0, e qual é a velocidade, o V? Pensa um pouquinho aí. Ok, vamos conferir. A posição inicial, S0, é 20 km. A velocidade, V, é menos 4 km por hora. Como o sinal da velocidade é negativo, o movimento é retrógrado. Se a gente quiser saber onde o objeto vai estar depois de 2 horas, é só substituir o t por 2 na fórmula. E o resultado é 12 km. E para saber quando ele passa na origem, a gente iguala o S a zero e resolve a equação. O resultado, t igual a 5 horas. Moleza, né? Beleza, agora vamos aumentar um pouquinho o nível do desafio. Um dos problemas mais clássicos de física é descobrir quando e onde dois objetos que estão se movendo vão se encontrar. E o movimento uniforme nos dá as ferramentas perfeitas para resolver isso. Imagina a cena. 2 trens, vamos chamar de P e Q, em trilhos paralelos, a 200 km um do outro.
No mesmo exato instante, os dois começam a se mover, um na direção do outro. O trem P a 70 km por hora e o trem Q a 30 km por hora. A grande pergunta é quando e onde eles vão se cruzar. Para resolver isso, o primeiro passo é sempre o mesmo. A gente precisa montar as funções horárias para cada um dos trens. Qual seria a função para o trem P e para o trem Q? Para isso, é fundamental a gente definir uma origem, um marco zero, e dizer qual é o sentido positivo da trajetória. Certo, vamos construir isso juntos. Primeiro vamos dizer que a estação A é o nosso quilômetro zero. O trem P sai de lá, então a posição inicial dele é zero. Como ele vai no sentido que a gente definiu como positivo, a velocidade dele é mais 70. A função dele então é SP igual a 70t. Já o trem Q sai lá do quilômetro 200 e vem na direção contrária. Então a velocidade dele é negativa, menos 30. A função dele fica SQ igual a 200 menos 30t. E aqui veio o pulo do gato para resolver qualquer problema de encontro. No exato instante em que eles se cruzam, eles obrigatoriamente têm que estar no mesmo lugar. Parece óbvio, né? Mas isso significa que as posições deles são iguais. Então o segredo é igualar as duas equações de posição. Daqui para frente é matemática pura. A gente iguala as duas equações. 70t é igual a 200 menos 30t. Resolvendo isso, a gente encontra que o tempo de encontro, o t, é de 2 horas. Para achar o local, é só pegar essas 2 horas e substituir em qualquer uma das duas equações. Na do trem P, que é mais fácil, S é igual a 70 vezes 2, que dá 140 km. Eles se encontram a 140 km da estação A. E para a gente fechar com chave de ouro, um desafio final. Um quebra-cabeça clássico que parece super complicado, mas que, se a gente pensar do jeito certo, revela toda a beleza e a simplicidade dos conceitos que a gente viu até agora. Presta muita atenção no cenário. Duas carroças estão a 10 km de distância e começam a se mover uma em direção à outra, cada uma a 5 km por hora. No mesmo instante que elas partem, uma mosca super rápida, que voa a 15 km por hora, sai da primeira carroça, voa até a segunda, bate, vira instantaneamente e volta para a primeira, e fica nesse vai e vem maluco até as carroças se encontrarem e, bom, esmagarem a mosca. A pergunta que já deixou muito estudante de cabelo em pé é: qual a distância total que essa mosca percorreu? À primeira vista parece um cálculo impossível, né? Teria que somar uma série infinita de viagens, cada uma menor que a anterior. Mas existe uma solução muito, mas muito mais elegante. O segredo não é focar na distância que a mosca voou, mas sim no tempo. Por quanto tempo a mosca ficou voando? É simples. Ela voou durante todo o tempo que as carroças levaram para se encontrar. Como cada carroça se move a 5 km por hora, a velocidade de aproximação entre elas é de 10 km por hora, para cobrir a distância de 10 km, elas levaram exatamente 1 hora. E se a mosca voou durante essa 1 hora, a uma velocidade constante de 15 km por hora, a distância total que ela percorreu foi de 15 km. Uma solução genial que mostra como mudar a perspectiva pode transformar um problema que parece impossível em algo super simples.